Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui de novo, hoje é a nossa aula número 9. Muito bem. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de bastante coisa. Eu quero que vocês arrumem lá. Eu vou precisar que vocês procurem um pedaço de papelão, pode ser meio velho, não tem problema. Vamos precisar de cola, tesoura, lápis de escrever, lápis de cor, o material que vocês já usam. Se vocês tiverem fitas e barbantes para amarrar, fita ou barbante, um dos dois. Vamos precisar de fita adesiva, fita crepe ou fita durex. Para agora, esses materiais são para a atividade que a professora Deia vai pedir para vocês. Para agora, eu vou precisar que vocês procurem aí na casa de vocês um balde, uma bacia, trouxe uma velhinha da minha casa, tá até quebradinha, um pote de vidro ou de uma latinha. Se tiver um adulto aí perto com vocês, vocês podem pegar uma coisa de vidro, pode ser uma xícara, alguma coisa assim. Se não, uma latinha também vai funcionar. Preciso que vocês peguem colheres de madeira, de preferência duas, e 2 colheres de metal. Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e a gente já começa. Vamos começar então. Vocês lembram da outra aula que a gente ouviu a composição do Villa-Lobos, o trenzinho caipira? Vocês devem ter percebido vários instrumentos musicais daquela composição. Vamos relembrar um pouquinho? O que será que vocês viram lá, escutaram na composição? Né? Vários instrumentos musicais. E o que é um instrumento musical? Instrumento musical é aquele objeto que produz um som, que a gente usa para produzir um som e para fazer música. Lá na orquestra que o Villa-Lobos estava regendo, tinham vários violinos. Já ouviram falar no violino? O violino é um instrumento muito importante na orquestra. Ele faz toda a diferença na hora da composição. Vamos escutar um trechinho de um violino tocando.
bem, esse foi o violino, mas não era o único instrumento que estava tocando. Outro instrumento da mesma família, só que ele é bem maior, é o violoncelo. E por ele ser bem maior, olha a diferença do som que ele produz. Muito bem, tem diferença dos instrumentos, não tem? A gente pode dizer assim, a grosso modo, que o violino tem um som mais fininho e o violoncelo tem um som mais grosso, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Esses instrumentos são instrumentos clássicos da orquestra, são típicos da orquestra. Mas lembra que eu falei para vocês, o Villa-Lobos gostava de colocar coisas diferentes. Então, junto com os instrumentos oficiais, digamos assim, da orquestra, ele colocava instrumentos cotidianos, do dia a dia, instrumentos populares. Era isso que fazia diferença na brasilidade que ele trazia para as composições dele, que ele fazia. Isso é muito legal, muito bacana o trabalho que ele fazia. Esses que vocês estão vendo são chocalhos metálicos, que também produzem um som diferente do que um chocalho feito de madeira, por exemplo. Essas diferenças de som é que a gente vai começar a entender um pouquinho agora. Então agora eu quero que vocês peguem lá o balde ou a bacia que eu pedi para vocês separarem, as colheres de pau, as colheres de madeira e o potinho de vidro ou a latinha que eu pedi para vocês separarem, tá? Separaram lá? Coloquem numa superfície que ele fique paradinho lá e que não tenha problema, tá? Se por acaso você tiver que fazer no chão, põe um paninho para não ter problema com esse material. Então agora vamos explorar. Peguem lá primeiro as 2 colheres de madeira e batam uma na outra. O que acontece com esse som? É um som mais opaco, digamos assim, mais fechado. Compara com o som que a colher de metal faz. A colher de metal tem um som mais fininho comparado com a colher de pau. Mesma coisa vai acontecer com a bacia e com o vidro. Vamos pegar uma colher de pau lá e vamos bater na bacia. Parece um som abafado. O que vai acontecer no vidro? Olha que interessante, não é a mesma coisa. Então, em música, esses sons que a gente considera assim mais grossos, digamos assim, que a gente não usa essa palavra em música, a gente chama que eles são sons graves. E esses sons mais fininhos, que produzido aqui pelo vidro, por exemplo, são os sons agudos. Então, aqui a gente tem um exemplo do som grave. E aqui a gente tem um exemplo comparando entre os dois o som agudo. Perceberam? Se vocês baterem com o metal no vidro, fica mais agudo ainda. Vocês vão ter outros objetos na casa de vocês que vocês podem explorar e começar a trabalhar com o ouvidinho de vocês. Aqueles sons que são mais graves e aqueles sons que são mais agudos. Mas agora a gente vai fazer um exercício. Olha lá, nós vamos fazer um combinado. Cada bolinha que aparece na tela, que é uma bolinha azul, vai ser a bolinha do som grave. Então, nós vamos bater aonde? Na bacia, no som grave. Ok? E cada bolinha vermelha vai ser no som agudo, que a gente vai bater no vidro, na latinha que vocês têm aí. Então, se eu tenho uma bolinha azul e uma bolinha vermelha, uma bolinha azul, uma bolinha vermelha, a composição vai ficar assim. Perceberam? É grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo. Conseguiram fazer? Muito bem. Na linha de baixo é a mesma coisa, só que reparem que começa com a bolinha vermelha. A bolinha vermelha é o quê? O som agudo. E reparem que as bolinhas estão organizadas um pouquinho diferentes, elas estão mais próximas
de duas em duas e dando um espaço ali entre outras. Então, vai ficar assim, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave. Perceberam? Esse tempo entre os sons também é muito importante na música, na organização dos sons. Vamos tentar de novo? Vocês juntam agora comigo. Então, vamos lá. Muito bem. Maravilha. Vamos tentar de novo? Agora começou com a bolinha azul lá, só que agora tem uma diferença na linha. Qual que vai ser a diferença? Lá no finalzinho. Então, vai ficar assim, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, a pausa, grave, agudo. Vai ficar mais ou menos assim. Vamos de novo? Vai lá! Olha que legal esse som. Agora a gente vai fazer o contrário. Será que vai ficar legal? Vamos ver. A gente vai começar com o agudo e terminar lá no finalzinho com aqueles dois separadinhos. Vamos tentar? Eu acho que fica um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem. Vamos lá, concentra. Agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave. Vamos lá? Conseguiram? Muito bem. Isso é uma maneira de vocês irem explorando um ritmo que depois a gente vai trabalhar em outras aulas. Imagine vocês, por exemplo, se tivessem 3 bolinhas azuis e uma vermelha. Como é que ia ficar? Não é? E eu posso ir repetindo, eu posso ir continuando a brincar. Olha que legal. Posso começar com agudo também. 3 bolinhas vermelhas e uma azul. Isso é uma brincadeira que vocês podem fazer. Se você tiver irmãos ou com as pessoas da família, você pode inventar os símbolozinhos, fazer uma sequência e pedir para eles inventarem um som. Fica bem legal. Vamos fazer mais um combinado. Agora, a gente vai combinar que todo desenho que a gente vê, ou a linha que a gente enxergar, vai ter um som. Se o desenho for maior, o som vai ser mais forte. E se o desenho for pequenininho, ou se a linha for diminuindo e ficando mais fininha, o som vai ser mais fraco. Por exemplo, aquela linha verde que parece um triângulo que está se espichando ali. A parte do começo do triângulo ela não é maior? E ela não vai diminuindo? Então, inventa um som aí para você fazer. E ele vai começar forte e vai terminar fraquinho. Por exemplo... Inventa outro som aí que você possa fazer com a boca. Pode ser um som de S, alguma outra coisa que você consiga fazer. Estão vendo as bolinhas ali embaixo? Mesma coisa. A bolinha maior significa o quê? Que o som é mais forte. E a bolinha menor significa que o som é mais fraco. Então, eu posso fazer na bacia, posso fazer no vidro, posso fazer com palmas também. Então, pode ficar assim. A palma mais forte. Posso fazer com outros gestos, outras coisas. Posso bater aqui na bacia, então pode ficar. Beleza? Então, quanto maior o desenho que vocês virem, vai ser o som mais forte, menor o som mais fraco. Isso vai ser importante para as nossas próximas atividades, nas próximas aulas também. Muito bem, agora a gente vai combinar. Quanto mais alta a linha, a gente vai dizer que o som vai ficar mais agudo. Quanto mais baixa a linha, o som vai ficar mais grave. Reparem que as bolinhas são todas do mesmo tamanho. Então, eu posso fazer um som, tanto faz, forte ou fraco, ou médio, vocês escolhem. Vamos fazer que cada bolinha é um pá. Então, ela vai começar ali embaixo no som mais grave, aqui embaixo. E ela vai subindo para ficar mais agudo. Será que a gente consegue fazer isso com a voz? Vamos lá. Vamos começar. Pá, 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 pá. Conseguiram? Tenta de novo, vai lá. Pá, 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 pá. Perceberam que a nossa voz também fica mais grave ou mais aguda? A gente pode fazer essas brincadeiras o tempo todo. Quando a gente canta uma música, a gente pode fazer isso também. Muito bem. Mais uma brincadeirinha para a gente se divertir aqui. Agora as bolinhas têm tamanhos diferentes e alturas diferentes. O que vai acontecer agora?
Nem eu sei se eu vou conseguir fazer. Olha lá. Começa com uma bolinha pequenininha, então o som é mais fraco. E ela vai crescendo e ela fica lá em cima. E as outras são todas iguais. Então quer dizer que eu vou continuar num som forte. Mas esse som forte vai lá em cima no agudo para chegar no grave. Será que a gente consegue fazer isso? Esse é difícil. Vamos lá? Começa com o som fraquinho. Pá, 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 pá. Será que deu certo? Vão brincando aí na casa de vocês. E vocês podem criar outros desenhos, e desenhos mais simples também, como esse aqui, ó. O que pode ser esse? Tem 3 retângulos iguais. E embaixo tem 3 retângulos diferentes. Vocês podem combinar, por exemplo, cada retângulo é uma palma. Então, as 3 palmas de cima são iguais. Mas a de baixo, o que aconteceu com os 2 últimos retângulos? Eles são menores. Eu vou ter que dar um jeito de fazer um som menor. Então, começou. Pode ser estralo, pode ser com a boca. Aí vocês vão ter que criar os sons de vocês. E se observar os sons que estão à nossa volta, esses objetos que produzem sons diferentes, que vocês vão explorar com o tempo, agora durante a semana, na casa de vocês, era esse exercício que o Villa-Lobos fazia. Só que ele fazia isso no Brasil inteiro, para trazer essa brasilidade para a composição dele. E a gente vai perceber, vai trabalhando agora com esses sons, a gente vai perceber que essa observação das coisas que a natureza nos dá é que surgiram vários instrumentos ao longo da história da humanidade e ao longo do tempo. Nós vamos ver agora alguns instrumentos musicais que foram criados pelo mundo, e não no tempo de agora, mas muito antigamente. Para vocês terem uma ideia, os arqueólogos acreditam que há milênios a música já faz parte da história da humanidade. Esse objeto que vocês estão vendo aí é uma flauta feita de osso de animal. E ela é uma flauta pré-histórica. Os arqueólogos acreditam que a música já existia na pré-história. Olha só que interessante. Então a música faz parte da vida das pessoas, desde a antiguidade até os dias de hoje. E nos lugares mais distantes do planeta, cada lugar, com cada grupo de pessoas, com cada material que a natureza dá, foi criando os seus instrumentos musicais. O que a gente vai conhecer agora é uma partezinha bem pequena de tudo que existe no mundo. Eu selecionei algumas coisas para o ouvido de vocês ficar bem sensível a esses instrumentos musicais. Vou começar mostrando para vocês um objeto muito diferente chamado kalimba, que é um instrumento musical da África. Aliás, os 3 primeiros instrumentos que eu vou mostrar para vocês são africanos. Só que a África é um continente imenso e cada região tem as suas características e tem instrumentos musicais bem característicos. A kalimba tem um som muito delicado. Vamos ouvir? Bacana, né? Também da região da África, eu separei para vocês esse instrumento que é no mínimo curioso. Ele se chama cora. Essa cora, na verdade, é uma harpa, né? Um tipo de harpa, que é um instrumento de cordas. E ela tem essa grande cabaça. Vamos ouvir. Bacana, né? E não podia faltar da África também os tambores africanos, né? Que tem um som muito característico, mas eu devo lembrar também que como a África é um continente muito grande, cada região da África tem uma percussão diferente, uma batida diferente, tá? Então vamos escutar uma das formas que eles tocam os tambores africanos.
bem. Vamos viajar um pouquinho mais longe agora e vamos até o Japão. Esse instrumento que nós vamos conhecer agora se chama koto. E ele também, assim como a kora lá africana, também é um instrumento de cordas dedilhadas. Mas vejam que ele é um tamanho diferente, né? Ele é uma prancha esticada e as cordas são mais longas. Então, olha a diferença de som que esse instrumento produz. Repararam que interessante como esses instrumentos já mostram um pouquinho da cultura de cada lugar? Enquanto os instrumentos africanos são mais vibrantes, o japonês já é mais delicado, mais sutil. Muito bonito o koto também. Indo para a Índia, trouxe para vocês conhecerem a cítara, que também tem um som muito característico da música indiana. Vamos ouvir. Diferente, né? Agora, vamos chegar mais pertinho, né? A gente também aqui no Brasil tem muitos instrumentos. Inclusive, os povos indígenas são mestres em criar instrumentos pegando elementos da natureza. Esse instrumento aqui é fantástico. O nome dele é pau de chuva. E quando a gente escuta, a gente tem a noção perfeita de que está escutando o som da água. Prestem bem atenção. Não é incrível? É perfeito. E é um instrumento super simples de fazer. Muito bem. Algumas danças típicas também têm instrumentos característicos. Eu trouxe para vocês verem agora um instrumento de metal que tem um som bem agudo, né? Nós vamos perceber bem a diferença desse som agudo. Essas pecinhas que vocês estão vendo ali nos dedos de uma dançarina se chamam snudges. Eles fazem parte do movimento da dança do ventre. E ele tem um som muito diferente, porque são pecinhas de metal, então o som vai ser bem agudo. Bem diferente da castanhola, que é um instrumento espanhol ou cigano, depende muito da região. E se vocês repararem na imagem, a castanhola é feita de madeira, então a madeira vai ter um som um pouquinho mais grave comparado com o snudge, né? Mas ele também tem os sons graves e agudos lá no jeito de tocar. Preste atenção na castanhola. Bacana, né? Então a gente consegue fazer uma viagem cultural só através dos instrumentos musicais que existem no mundo. É muito bacana, muito diferente e para a gente valorizar a cultura de cada lugar. É muito legal. Então agora eu vou convidar a professora Deia e ela tem uma atividade muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos construir um
instrumento de percussão, mas que também é um brinquedo. O nome desse brinquedo, desse instrumento, é dandandaiko. Ele veio lá do Japão, mas também ele é encontrado na África e em alguns outros lugares também. Também é chamado de tambor giratório, tambor de mão, chocalho tambor. Ele tem vários nomes. Talvez até alguns de vocês aí tenha em casa esse instrumento e nem sabia o nome ainda, né? Nem sabia que era um instrumento de percussão. Hoje nós vamos fazer uma versão simplificada e não precisa usar muito material. A gente vai fazer um dandandaiko bem simples, para que todo mundo possa realizar essa atividade. Combinado? Então, vamos lá? Então, vamos lá? Para essa atividade, nós vamos precisar de um pedaço de papelão que vocês tiverem em casa, fita crepe ou fita durex, um lápis com ponta, um lápis para você riscar. Se você tiver um palito de churrasco com ponta, também pode se reservar. Se não, não tem necessidade, certo? Fita, barbante, algum fio que vocês tenham aí que possa servir para amarrar. Jornal, revista velha. Esse aqui, por exemplo, era um papel de presente que é pro lixo e aí vai acabar virando uma bolinha de tesoura, tá? Cuidem com a tesoura de vocês para que não tenha ponta, para não machucar a mão de vocês, vocês não se acidentarem. E um copo plástico para a gente poder fazer a nossa marcação. Nós vamos usar essa parte de baixo aqui. Então, vocês já sabem, já estão craques para fazer isso, né? Não usa aqui o meio do papelão, usa mais as pontas, porque daí vocês podem aproveitar para outra atividade depois. Eu vou utilizar uma caneta preta para que vocês possam observar melhor esse passo a passo, ok? Então, vamos lá. Coloca aqui, segura firme e risca em volta de todo o copo. Ó, um círculo. Agora mais um círculo. Da mesma forma. Risca. Isso. Agora, gente, é recortar isso aqui. Pronto, agora que nós temos os dois círculos, nós vamos fazer uma coisa então, tá? Nós vamos fazer um furinho daqui e um furinho daqui. Aqui e aqui. Então, se você tem, olha lá, o palito do churrasco, você coloca aqui e vai rodando e empurrando, rodando e empurrando, rodando e empurrando, e pronto, até ele atravessar para o outro lado, certo? Se você não tem o palito do churrasco, você vai usar o seu lápis mesmo, tá? A ponta, ele tem que estar com uma pontinha, então você vai empurrando e rodando, empurrando e rodando, e pronto. Fez a mesma coisa, ó, com lápis, tá? Então, agora eu tenho aqui, ó, 2 buraquinhos aqui. Eu vou pegar e vou colocar bem retinho aqui, ó, sobre o papel. E vou marcar com meu lápis lá embaixo, ó, porque eu preciso que a outra parte também esteja cortada. Viram? Viram? Eu marquei, ficou bem certinho aqui, ó, para elas ficarem no mesmo espaço que estão aquela ali. De novo, vou pegar, se eu tiver o palito, roda, empurra. Ou se eu não tiver o palito, eu faço isso com lápis. Roda, empurra. Olha. Então, agora eu tenho os 4 buraquinhos. Aí, eu vou colocar um buraquinho sobre o outro aqui, tá? Prestem atenção que olha, eles se atravessam, ó. Viram? Um tem que estar em cima do outro. Aqui e aqui, certo? Agora, eu vou pegar o meu lápis, esse lápis aqui, que eu havia separado,
E eu vou colocar ele aqui assim, mais ou menos aqui no meio, ó. Meu lápis aqui, ó, eu posso dar um nozinho aqui, nessa, eu passo assim, ó, eu passo aqui, tá vendo? Passo aqui e puxo aqui, ó, já deu um nozinho. Agora eu pego, eu faço a mesma coisa aqui, passo aqui e dou outro nozinho, olha lá. Agora, o meu brinquedo está aqui. Quase pronto. Olha só como ele já ficou, ó. Agora, eu posso colar isso aqui, passar cola branca aqui, nesse espaço todo. E eu posso fazer... com fita crepe. Eu posso passar a fita crepe aqui. Aqui e aqui. Até para enfeitar o meu brinquedinho. Eu posso fazer uma pintura abstrata, eu posso fazer uma textura. Eu vou rasgar papel e vou construir uma bolinha. Uma bolinha tem que ser uma bolinha bem dura, tá? E de novo eu vou usar a minha fita crepe para embrulhar essa bolinha que eu tô fazendo. Agora eu tenho duas bolinhas e duas... Agora vamos ver se funciona? Vamos lá? E aí, gostaram de construir o nosso tambor giratório? Então vamos ver como é que ficou? Olha só, então duas bolinhas de papel, aqui poderia ser um barbante, um fio qualquer que vocês tenham aí, e se tivessem miçanga poderiam colocar miçanga, e aqui o papelão que vocês cortaram, aqui o lápis. Agora eu seguro ele no meio das minhas mãos aqui e vou girando. Vou fazendo esse movimento de girar e ele vai batendo e emitindo esse som legal. E se eu quiser segurar só aqui entre os dedinhos também, ó, ele funciona. Tá vendo? Gostaram? Então, boa diversão para vocês. Vocês viram que bacana? Assim como a gente viu esses instrumentos no mundo todo, todos muito diferentes e com as suas características, vocês também podem construir um instrumento em casa. Olha que legal! E com materiais super acessíveis, super bacanas, super baratos, vocês não precisam comprar nada sofisticado. Vocês produziram com as mãos de vocês e olha só o som interessante que esse objeto produz. É muito legal. Aproveitem também que vocês estão criando esse instrumento musical e observem os sons que estão em volta de vocês, na casa de vocês, no quarto de vocês. E não precisa ir muito longe, no próprio material escolar de vocês.
Se vocês baterem 2 lápis, vocês vão perceber que batendo esses 2 lápis e batendo 2 canetas, o som vai ter diferença. Batendo 2 réguas ou pegando a régua e batendo em outros materiais, vocês vão criando sons. E prestem atenção se esses sons são mais graves ou se esses sons são mais agudos. É isso que faz as pessoas produzirem esses instrumentos ao longo da história da humanidade. Essa percepção de que as coisas à nossa volta produzem sons e produzem sons interessantes. E com isso a gente pode criar muita coisa. O legal dessa história é criar e observar os sons, certo? Para a próxima aula, a gente vai começar a perceber que os instrumentos, né, que a gente conhece, existem diferenças entre eles. Tem os instrumentos da orquestra e tem esses instrumentos que a gente considera populares e que todos eles têm a sua riqueza, todos eles têm a sua beleza. E isso é muito legal da gente conhecer. Eu vou deixar vocês agora, vou me despedir, espero que vocês fiquem bem, que vocês continuem observando os sons durante a semana, que vocês explorem os materiais de vocês, mas hoje eu vou terminar nossa aula de uma forma diferente. Pegando essa ideia dos instrumentos da orquestra, aqueles instrumentos oficiais, digamos assim, aqueles instrumentos clássicos que a gente chama, e misturando com esses instrumentos populares que as pessoas criaram ao longo da história, eu trouxe para vocês conhecerem um vídeo de 2 artistas muito importantes. Eles são 2 músicos e cada um deles tem a sua característica e a sua trajetória. Um deles é músico de orquestra e o outro é músico popular. Mas a mistura que eles fazem, surgiu uma música muito bacana, muito legal. E o vídeo que vocês vão ver agora, vão ver a beleza da mistura dos 2 estilos musicais, dos 2 instrumentos diferentes e a beleza que isso gera. Espero que vocês gostem, que vocês apreciem e até a próxima aula.
Mas é assim,